TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, e começa agora mais um Correio Petropolitano na TV, primeira edição. Eu sou Mariana Braga e estamos ao vivo dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, trazendo as principais notícias da região, especialmente para você. Hoje é quinta-feira, 23 de julho, e você vai ver a seguir. Gato queimado vivo em churrasqueira improvisada em Petrópolis morre após mais de um mês internado. Prefeitura de Petrópolis detalha projeto de mais de 96 milhões de reais para reduzir alagamentos. Contrato emergencial para vídeo monitoramento é oficializado em Petrópolis por R$1,5 milhão. MPF pede revisão de perícia para indenizações justas às famílias da tragédia do Contorno em Petrópolis. Falta de ônibus causa transtornos e gera reclamações em Petrópolis. Agora, no Correio Petropolitano na TV, primeira edição. E depois de mais de um mês de internação em estado grave, o gato Loki não resistiu às complicações provocadas pelas queimaduras e morreu nesta terça-feira. Segundo a tutora do animal, o gato foi colocado dentro de uma churrasqueira improvisada no bairro Gulf, aqui em Petrópolis. Quem tem mais informações é o repórter Gabriel Toledo. O gato Loki, que havia sido vítima de um caso de extrema crueldade em Petrópolis, morreu após permanecer por mais de um mês internado. A informação foi divulgada pela tutora do animal nas redes sociais. Segundo o relato publicado pela dona de Loki, o gato teria sido atraído com comida por um grupo de pessoas até uma churrasqueira improvisada. Em seguida, os suspeitos teriam colocado o animal dentro da estrutura, provocando queimaduras graves por todo o corpo. Mesmo gravemente ferido, Loki conseguiu retornar para casa. Ao perceberem o estado do animal, os tutores buscaram atendimento veterinário imediato e desde então ele permaneceu internado passando por tratamento intensivo, mas não resistiu aos ferimentos. Vale lembrar que pela legislação brasileira, crimes de maus-tratos contra cães e gatos são considerados crime, com pena que pode chegar até 5 anos de reclusão, além de multa. Gabriel Toledo, para a TV Correio da Manhã. É muito triste essa situação, uma crueldade e covardia sem tamanho. A Polícia Civil nos informou que as diligências seguem em andamento na 105ª Delegacia de Polícia no Retiro. Olha só, gente, empresários de Petrópolis participaram nesta quarta-feira de um encontro promovido pela Câmara de Dirigentes Lojistas para conhecer os detalhes do projeto de macrodenagem da bacia do Rio Quitandinha. Durante a apresentação, o secretário municipal de obras, Maurício Veiga, explicou o cronograma previsto para a execução das intervenções e os próximos passos do processo de licitação. A Câmara de Dirigentes Lojistas de Petrópolis, a CDL, promoveu nesta quarta-feira um encontro com empresários da cidade para apresentar o projeto de macrodrenagem da bacia do Rio Quitandinha. Durante o evento, o secretário municipal de obras, Maurício Veiga, detalhou os aspectos técnicos da iniciativa, que tem um investimento previsto de R$ 96.200.000 por meio do PAC Seleções. O projeto prevê a construção de 7 piscinões para retenção temporária da água da chuva, com o objetivo de reduzir o impacto das cheias e minimizar os alagamentos registrados historicamente na região da bacia do Rio Quitandinha. A gente está aí caminhando para que a gente possa aí resolver um problema histórico da cidade. A gente tem a expectativa de melhorar muito aquela questão ali, quiçá resolver uma vez por todas essa enchente na bacia do Quitandinha. São 7 caixas de retardo. Caixas de retardo são grandes piscinões para fazer o acúmulo de água. Esses piscinões vão comportar 68 milhões de litros. Tá? Além disso, vai ser revista, refeita, revisada a galeria da Olavo Bilac, que é um lugar que a gente tem problemas de alagamento sérios. Isso vai trazer transtorno para a comunidade. A gente não vai sair fazendo a obra sem discutir isso com a comunidade. A gente tem um trabalho técnico-social
que vai conversar com a comunidade. Isso que eu estou fazendo aqui hoje, junto com o prefeito, já é visando isso. Além das características da obra, também foram apresentados para os empresários o cronograma previsto para a execução dos serviços e o andamento do processo licitatório que já está em tramitação. A licitação está marcada para o dia 22/9, esse processo licitatório leva de 90 a 120 dias, a partir disso é feito o contrato e aí a empresa começa a fazer o projeto executivo. Vamos usar o verão para fazer o projeto executivo e no final do verão começa a obra. O secretário de Obras e o prefeito de Petrópolis, Ingo Rames, destacaram que as intervenções podem causar problemas no trânsito. Se a gente tentar fazer a obra da Olavo Bilac junto com a da Coronel Veiga, quem mora no Quitandinha ou quem quer sair de Petrópolis pelo Quitandinha faz como? Então isso vai ter que ser discutido. A gente vai fazer uma e deixar, vamos dizer, estamos fazendo a Olavo Bilac, estamos fazendo a caixa de retardo na General Rondon, temos que deixar um caminho, isso vai ser discutido com o CEPETRANS, com a comunidade. Basicamente essa é uma das dificuldades que pode ter. A população vai ter paciência com certeza, porque isso é uma obra guardada há muito tempo, então naturalmente a obra requer um transtorno de trânsito, de via pública, a gente tem que organizar isso direitinho, mas a gente tem vias alternativas também para facilitar a vida do cidadão, então a gente consegue organizar o trânsito dessa maneira, mas é uma obra que vai trazer muito benefício, então a gente tem que destacar o benefício que vai trazer a obra, não criticar, pelo contrário, tem que só falar do que a obra vai trazer de benefício. Então vai ter um transtorno no trânsito? Vai ter naturalmente, mas a gente sabe que isso é para um bom objetivo, para que a gente possa ter a obra concluída com mais rapidez e que tenha aí essa resolução do problema. Segundo a Secretaria de Obras, o projeto faz parte das ações estruturantes voltadas para a prevenção de enchentes e ao aumento da capacidade de drenagem urbana, que busca reduzir os riscos causados por eventos de chuvas intensas em uma das áreas mais afetadas do município. Essa obra vai ser licitada agora no dia 22 de setembro. A empresa tem um período para fazer o projeto executivo. É óbvio que não dá para começar uma obra desse porte durante o verão, porque a gente colocaria a população em risco, até os trabalhadores em risco. Quer dizer, a perspectiva é que essa obra comece em abril do ano que vem. E a gente pretende concluir essa obra em 2 anos. E ainda no assunto de prevenção, a Prefeitura de Petrópolis oficializou a contratação emergencial da empresa Safety Tecnologia em Segurança para implantar e operar o novo sistema de videomonitoramento aqui da cidade. O contrato, publicado no Diário Oficial, prevê um investimento de aproximadamente R$ 1,5 milhão e vai ter uma vigência de 12 meses. A contratação emergencial das câmeras de monitoramento representa um avanço na retomada do serviço, que está interrompido desde o fim do contrato anterior e é alvo de uma ação civil pública movida pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. No início de julho, o órgão voltou a cobrar da Justiça que obrigasse o município a restabelecer o sistema em até 60 dias, alegando que a administração já tinha conhecimento desde 2025 da necessidade de substituir o contrato, mas não adotou providências em tempo hábil. Segundo o extrato do contrato, firmado no dia 15 de julho, a empresa vai ser responsável pela locação e disponibilização em regime de empreitada por preço global, ou seja, por um valor fixo e total, além de uma solução integrada de videomonitoramento urbano para Petrópolis. O serviço vai ter uma duração de 12 meses e vai ser custeado pela Secretaria de Serviços, Segurança e Ordem Pública. A contratação emergencial ocorre após um processo administrativo aberto para recompor temporariamente o sistema enquanto a Prefeitura conduz a licitação definitiva. O termo de referência prevê a implantação de 67 pontos de monitoramento com 115 câmeras convencionais, 8 equipamentos para leitura automática de placas, 4 câmeras com reconhecimento facial, além da instalação de uma central de monitoramento, servidores, softwares e manutenção durante todo o período contratual. O documento também estabelece que o prazo máximo para o sistema entrar em operação plena é de 60 dias, contados a partir da emissão da ordem de serviço, o que vai permitir a ativação gradual de pontos considerados prioritários. Ainda neste mês, o MPRJ contestou a justificativa da Prefeitura para a interrupção do serviço. Na ocasião, o Ministério Público afirmou que os documentos administrativos indicavam que o município sabia, desde novembro de 2025, que o sistema de aproximadamente 90 câmeras estava defasado e próximo do colapso, mas não realizou o planejamento necessário para evitar a paralisação. Na época, a Prefeitura informou que os procedimentos para a contratação estavam em andamento e que trabalhava para retomar o monitoramento o mais rápido possível.
A Secretaria de Segurança, Serviços e Ordem Pública informou por meio de nota que vem trabalhando no processo licitatório da nova central de monitoramento, com uma estrutura mais moderna e integrada, abrangendo mais pontos da cidade e com câmeras mais tecnológicas. Além disso, o executivo informou que um contrato emergencial já foi firmado para que a operação seja retomada no menor tempo, enquanto o processo licitatório é realizado. Mesmo de forma emergencial, a Prefeitura informou que o sistema contratado é mais moderno que o antigo e terá mais câmeras que estão no processo de instalação, assim como a montagem da central, que ficará na própria Secretaria. Em uma manifestação apresentada à Justiça Federal, o Ministério Público Federal pediu a complementação do laudo pericial, que servirá de base para calcular as indenizações das famílias atingidas pelo afundamento do solo na comunidade do Contorno em Petrópolis no ano de 2017. O objetivo, segundo o MPF, é garantir que a avaliação dos imóveis seja equivalente às condições exigentes à época do desastre e não o estado de deterioração provocado ao longo dos anos. Na manifestação, o Ministério Público Federal esclarece que não pretende substituir a metodologia adotada pela perícia judicial. O pedido é para que o trabalho seja complementado, com informações produzidas mais próximas da data da tragédia, como laudos de vistorias cautelares, fotografias, registros técnicos e avaliações extrajudiciais realizadas pela própria Concer, antiga concessionária responsável pela rodovia. O objetivo, segundo o MPF, é garantir que a avaliação dos imóveis reflita as condições existentes na época do desastre e não a situação atual dos imóveis, após anos de abandono involuntário em razão da interdição determinada pela Defesa Civil. Quase uma década após a abertura da cratera às margens da BR-040, que destruiu muitas casas e mudou a vida de dezenas de famílias na comunidade do Contorno, a tragédia, ocorrida em novembro de 2017, continua produzindo consequências. Muitas residências permanecem interditadas. Moradores ainda aguardam indenizações e o processo judicial segue discutindo quanto vale hoje o patrimônio perdido. Segundo o procurador da República, Charles Estevan da Mota Pessoa, a perícia judicial foi realizada apenas em setembro de 2024, quase 7 anos após o rompimento do terreno. Nesse período, muitos imóveis permaneceram fechados e sem manutenção, circunstância que pode ter reduzido artificialmente seus valores de mercado. Durante a audiência realizada em fevereiro deste ano, a perita judicial afirmou que esses documentos podem ser incorporados ao estudo, desde que haja autorização do juízo, permitindo aperfeiçoar os parâmetros utilizados para calcular as indenizações, sem alterar o método técnico empregado. Para o MPF, a utilização desse conjunto de informações permitirá reproduzir com maior fidelidade as características dos imóveis na época do desastre, evitando que os efeitos do abandono involuntário sejam transferidos para as vítimas. Segundo o MPF, 8 imóveis receberam na perícia judicial valores inferiores aos atribuídos pela Concer em 2018, antes mesmo da atualização monetária. Com a correção de valores, praticamente todas as perícias judiciais ficam abaixo das estimativas iniciais. Diante dessa situação, o MPF pede que a Justiça determine a complementação dos laudos periciais. A orientação é que sejam consideradas as metragens apontadas nas avaliações extrajudiciais da Concer, as áreas dos terrenos e principalmente o estado de conservação dos imóveis com base na documentação produzida logo após o desastre. A TV Correio da Manhã procurou a Concer para o fechamento desta edição. Não houve retorno. Gente, e quem depende do transporte público em Petrópolis tem enfrentado dificuldades para chegar ao trabalho, à escola e aos compromissos do dia a dia. Moradores de bairros como Alberto de Oliveira, Jardim Salvador e Roseiral reclamam da demora, da redução na oferta de viagens e dos ônibus que quebram com frequência.
No bairro Alberto de Oliveira, que é atendido pela linha Cidade Real, a principal reclamação é o grande intervalo entre as viagens. Já no Jardim Salvador e no Roseiral, onde operam linhas da Turp, os passageiros afirmam que a demora na chegada dos coletivos é frequente e que problemas mecânicos também têm prejudicado o serviço. Só promete que vai melhorar, aumenta a passagem. Não melhora nada, não piora. melhora. Os ônibus tudo quebrado. Muitos passageiros relatam que precisam sair cada vez mais cedo de casa para evitar atrasos. A incerteza sobre a chegada dos ônibus tem impactado a rotina de trabalhadores, estudantes e de quem depende do transporte público todos os dias. Nas ruas, os usuários cobram mais regularidade no cumprimento dos horários e das viagens, assim como melhorias na frota para garantir um serviço mais eficiente e seguro. Vocês já estão aqui agora esperando há quanto tempo? Já está no tempão, tá? Já tem o quê? Já tem umas meia hora. E ele está marcado para que horas, para chegar aqui o ônibus? Ó, depende da vontade deles. Na hora que chegar a gente vai. Enquanto os passageiros cobram melhorias no transporte público, uma lei promulgada pela Câmara Municipal determina a presença obrigatória de cobradores ou auxiliares de viagem nas linhas 100, 300, 600 e 700, consideradas as principais do sistema. A medida tem como objetivo agilizar o embarque e o desembarque dos passageiros, oferecer atendimento prioritário e dar mais apoio à operação dos coletivos. As empresas terão 90 dias para se adequarem às novas exigências. A nossa equipe entrou em contato com a Prefeitura de Petrópolis e o Cetranspeto para questionar as reclamações dos moradores sobre a redução na oferta de ônibus, os intervalos entre as viagens e as falhas mecânicas relatadas nas linhas. Para o fechamento desta edição, não obtivemos resposta. Nós vamos agora para um rápido intervalo, mas não saia daí, porque você vai ver no próximo bloco. O Festival do Chocolate de Petrópolis termina no dia 29 de julho. Inverno reduz sensação de sede e pode aumentar o risco de doenças urológicas. Pedidos de medidas protetivas pela Maria da Penha virtual crescem no Rio de Janeiro. Homem é preso por porte ilegal de arma de fogo em Três Rios. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta já. Sem você, o jornal não funciona. Você viu um problema no seu bairro? Uma rua em condições de abandono, um acidente ou até um vazamento de água? Filme, fotografe ou escreva. A sua denúncia pode virar reportagem na TV. E quando você denuncia, a gente vai até você. Estamos aqui para cobrar respostas das autoridades. Porque cada voz conta e faz diferença. Queremos mostrar o que afeta o seu dia a dia. Nos ajude a mostrar a realidade de onde você vive. Denuncie pelo WhatsApp DDD 24 99248 3167. TV Correio da Manhã. Jornalismo por você e com você. Petrópolis, uma cidade histórica que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. O seu jeito de beber te afastou das pessoas que você ama?
Sabemos que sim. É possível encontrar uma nova maneira de viver com qualidade. Alcoólicos Anônimos pode ajudar. Estamos de volta. Começamos esse nosso bloco falando de coisa boa. O Festival do Chocolate de Petrópolis começou nesta quarta-feira, dia 22, no Palácio de Cristal. O evento reúne gastronomia, música, arte e cultura em uma programação gratuita. Olha só. O Festival do Chocolate acontece em meio à alta temporada de inverno. Ao longo de 10 dias, o público poderá experimentar chocolates e doces de diferentes produtores, acompanhar shows e participar de oficinas. O evento começou nesta quarta-feira, dia 22, e vai até 26 de julho. Além disso, a festa retoma no dia 29 de julho e termina em 2 de agosto. O Festival de Chocolate ele já faz parte do calendário oficial de eventos da cidade. É o 3º ano, a gente tem muita alegria de estar, né, promovendo esse evento para a nossa cidade, logo depois de um grande evento como a Bauerfest. Com diferentes tipos de chocolates, a programação também reúne alternativas salgadas, além de cervejas e outros produtos. Entre as atrações está o espetáculo Dom Cacau e a Fábrica de Sonhos, e a produção do artista Léo Vilela, com uma escultura de mais de 100 quilos de chocolate. Hoje o evento ele conta com 20 bandas locais. A gente também tem o Estúdio DNA, que vai fazer uma apresentação voltada para as crianças, com oficina sensorial para pessoas com deficiência, para que as crianças possam acessar e interagir com esse artista antes das apresentações. Isso é muito importante para a gente, o tema de acessibilidade. A produtora do evento, Gabriele Rosendo, também destacou a importância do Festival do Chocolate acontecer no inverno. E a gente está numa temporada de férias, pensando também em todos os públicos, né, envolvendo as crianças, as famílias, os namorados. Então, eu acho que o chocolate ele abrange todos esses públicos, e isso, para a gente, quando a ideia do evento surgiu, a gente já imaginava que esse casamento seria perfeito. De acordo com Gabriele, a importância econômica vai além da consumação dentro do evento. A gente tem que imaginar que as pessoas pegam Uber, usam hotel, transporte num modo geral, vêm para a cidade, gastam na cidade, conhecem também outros pontos da cidade, pontos turísticos. Com entrada gratuita, o evento reúne gastronomia, cultura, música e entretenimento no Palácio de Cristal, em Petrópolis. Na quarta e na quinta ele começa às 16h, sexta, sábado e domingo às 10h e vai até meia-noite. A gente convida todo mundo para participar com a gente. E agora, mudando de assunto, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro registrou 3.210 pedidos de medidas protetivas feitos por meio da plataforma Maria da Penha Virtual entre janeiro e julho deste ano. O número já representa quase todo o volume registrado ao longo de 2025, quando foram contabilizadas 3.696 solicitações. De acordo com dados do Observatório Judicial da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, mulheres entre 21 e 40 anos concentram 56,5% dos pedidos realizados em 2026. O serviço é destinado exclusivamente às moradoras do estado do Rio de Janeiro. Os dados também traçam o perfil dos agressores envolvidos nos casos registrados neste ano. Em 38,1% das ocorrências, eles foram classificados como violentos. Em 35,7%, apresentavam comportamento controlador. Já em 26,3% dos registros, a principal característica apontada foi o ciúme excessivo. Até o dia 15 de julho, a plataforma recebeu, em média, 459 solicitações por mês. Caso esse ritmo seja mantido até dezembro, a expectativa é de um crescimento próximo de 50% em relação ao total de pedidos registrados em 2025. A série histórica mostra o aumento contínuo da utilização da ferramenta desde a sua criação. Foram 1.579 pedidos em 2022, 3.113 em 2023,
3.497 em 2024, 3.696 em 2025 e 3.210 somente nos 7 primeiros meses de 2026. Vale lembrar que o Maria da Penha Virtual foi desenvolvido em 2020 durante a pandemia da Covid-19 por estudantes da Universidade Federal do Rio de Janeiro. A ferramenta funciona como um aplicativo acessado diretamente pelo navegador da internet, sem necessidade de download, o que ajuda a preservar a segurança da vítima. Na plataforma, a mulher preenche um formulário com informações pessoais, dados sobre o agressor e detalhes da violência sofrida. Também é possível anexar fotos, áudios e outros arquivos que possam servir como prova. Ao final do preenchimento, o sistema gera automaticamente uma petição em formato PDF, encaminhada ao juízo competente para análise do pedido de medida protetiva. A vítima também pode acompanhar o andamento da solicitação. O Tribunal de Justiça orienta que a medida protetiva seja solicitada em situações como agressões físicas, ameaças com armas ou outros objetos, violência sexual, retenção de dinheiro, cartões bancários ou celular pelo agressor, além de qualquer outro comportamento considerado violento pela vítima. Vale destacar que, além da plataforma Maria da Penha Virtual, mulheres em situação de violência podem buscar atendimento pela Central de Atendimento à Mulher no Ligue 180, que é o serviço gratuito que funciona 24 horas por dia. As denúncias também podem ser feitas pelo WhatsApp, pelo e-mail da Central, nas delegacias, pelo Disque 100 ou pelo telefone 190 da Polícia Militar. E 10 motocicletas foram removidas para o depósito municipal durante mais uma operação Grau Zero aqui em Petrópolis, realizada nesta quarta-feira. A ação foi promovida pelo 26º Batalhão de Polícia Militar, em conjunto com a CPTrans, com o objetivo de reforçar a fiscalização de trânsito e combater irregularidades que colocam em risco a segurança viária. Mais uma edição da Operação Grau Zero foi realizada em Petrópolis na tarde desta quarta-feira. A fiscalização, que teve caráter itinerante, foi concentrada em pontos estratégicos das regiões do Centro e do Quitandinha, com o objetivo de combater irregularidades no trânsito e condutas que colocam em risco a segurança de motoristas, motociclistas e pedestres. Durante a operação, 10 motocicletas foram removidas ao depósito municipal por apresentarem irregularidades previstas no Código de Trânsito Brasileiro. Segundo a Polícia Militar, a Operação Grau Zero faz parte das ações permanentes do 26º Batalhão para coibir infrações de trânsito, manobras perigosas e o uso irregular de motocicletas, contribuindo para a preservação da ordem pública e para uma maior segurança nas vias de Petrópolis. E um homem foi preso na madrugada de terça-feira por porte ilegal de arma de fogo. O caso aconteceu durante patrulhamento na BR-040, na altura do bairro Vila Isabel, em Três Rios. De acordo com a Polícia Militar, a equipe realizava um patrulhamento nesta terça-feira na BR-040, na altura de Vila Isabel, em Três Rios, quando abordou um motorista em atitude suspeita. O condutor, espontaneamente, informou que transportava uma pistola calibre .45. Ele, inclusive, indicou que a arma estava escondida abaixo do volante do carro. Os policiais encontraram a pistola, um carregador e 2 munições do mesmo calibre. O homem apresentou o registro da arma, mas informou que não tinha autorização para o porte da arma. A ocorrência foi registrada na 108ª Delegacia de Polícia, onde o homem permaneceu preso à disposição da Justiça. Nós vamos agora para um rápido intervalo, mas não saia daí, porque na volta temos o Correio Esportivo. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br.
Correio da Manhã, o grupo de comunicação que mais cresce no Brasil. 5 gráficas, 5 jornais diários. Correio da Manhã, Correio Nacional, Distrito Federal, Sul Fluminense, Petropolitano e agora Correio da Manhã São Paulo. Além do Jornal da Barra, Jornal de Turismo, Revista O Cruzeiro, TV Correio da Manhã e estúdios próprios. Grupo Correio da Manhã. Informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. Sem você, o jornal não funciona. Você viu um problema no seu bairro? Uma rua em condições de abandono, um acidente ou até um vazamento de água? Filme, fotografe ou escreva. A sua denúncia pode virar reportagem na TV. E quando você denuncia, a gente vai até você. Estamos aqui para cobrar respostas das autoridades. Porque cada voz conta e faz diferença. Queremos mostrar o que afeta o seu dia a dia. Nos ajude a mostrar a realidade de onde você vive. Denuncie pelo WhatsApp DDD 24 99248 3167. TV Correio da Manhã. Jornalismo por você e com você. Estamos de volta. E vamos agora ao Correio Esportivo com as principais notícias do mundo do esporte, com Hugo Peterson e Gabriel Toledo. Olá, e começamos agora mais uma edição do Correio Esportivo, o momento de focar em esportes, aqui na TV Correio da Manhã. Na edição de hoje a gente vai focar no futebol e no vôlei. E nós começamos a nossa edição de hoje falando da Liga das Nações de Vôlei. Isso porque, diferente da seleção masculina que foi eliminada ainda na primeira fase da competição, as mulheres do vôlei seguem firmes e fortes no torneio. Nesta quarta-feira tivemos um confronto de altíssimo nível entre as brasileiras e a seleção do Japão pelas quartas de final. O primeiro set foi das japonesas, mas com um brilho de Ana Cristina e Julia Bergman, as canarinhas viraram o jogo e avançaram para as semifinais. Toledo, eu diria que a nossa seleção quis apenas dar uma emoção ali para o jogo, porque realmente a gente teve esse revés no primeiro set, mas depois a gente teve um amplo domínio da seleção brasileira e uma grande atuação de uma seleção que está desfalcada. Exatamente, o Brasil está sem a Júlia Kudes e sem a Gabi, que são duas das principais atletas do Brasil no vôlei atualmente. E agora a expectativa fica para a próxima fase, que infelizmente a gente vai pegar a Itália, mas felizmente também, se passar, já é um caminho bem mais fácil, né? Exatamente, Toledo. A gente já destacou mais de uma vez que a Itália acaba sendo essa pedrinha no sapato da seleção feminina de vôlei. Na verdade, das duas seleções, mais recentemente, a feminina está sofrendo um pouco mais. Porém, a última partida que a gente teve deu Brasil. Então a gente fica aqui na expectativa de que a nossa seleção brasileira, que as nossas meninas de vôlei consigam mais uma vitória nessa disputa que vai ser muito complicada, a gente não tem dúvida disso, e acontece nesse sábado. Exatamente, com certeza vai ser um jogo muito difícil, principalmente levando em consideração esse histórico recente entre as duas seleções. Exatamente, e a gente ainda deve ter o desfalque dessas duas atletas. A gente fica, claro, na expectativa de uma sorte, né, vamos dizer assim, da atleta conseguir voltar, mas a gente sabe que é muito complicado, mas a gente ainda tem esperança na nossa seleção, mesmo sem essas duas jogadoras, principalmente a Gabi, que é uma das principais jogadoras do mundo, mas ainda fico na expectativa que o Brasil consiga avançar, porque essa seleção tem muita qualidade, Toledo. Uma seleção que tem expectativa de vitória, expectativa de título para a Liga das Nações e lá em 2028 também para as Olimpíadas. Com certeza. E agora nós mudamos de assunto e vamos falar de futebol brasileiro. Isso porque desde a semana passada está sendo disputada a 19ª rodada do Brasileirão. E o suco do futebol brasileiro já voltou forte. E nesta quarta-feira o Flamengo goleou a Chapecoense por 4-0 com 2 gols de Pedro, 1 de Lohan e 1 gol contra. E fora o resultado, o jogo marcou a volta de Arrascaeta aos gramados. Na rodada, o Botafogo também venceu o Santos, mas esse jogo foi disputado na semana passada. A partida terminou em 2-1, com um festival de bizarrices e um gol no apagar das luzes para garantir a vitória. Toledo, a gente tem que destacar aqui, foi uma ótima atuação desse time do Flamengo,
Porém, foi contra uma Chapecoense que a gente sabe que tem diversas limitações. Mas a gente não tira de maneira nenhuma o mérito do Flamengo e principalmente nesse ponto eu diria que o mérito do Pedro, que fez um golaço, né, Pedro? Exatamente, Pedro fez uma ótima partida, além dos 2 gols ele ainda deu uma assistência no gol do Lohan e é um jogador muito importante do Flamengo há muito tempo, né? Tem, às vezes falta até palavra e ele é um dos melhores centroavantes do Brasil, com certeza, principalmente atuando no Brasileirão. Exatamente, no futebol brasileiro ele sobra bastante. Eu diria que no nível dele a gente tem no máximo o Carlos Vinícius do Grêmio e talvez o Yuri Alberto quando tá num bom dia, né? Que a gente sabe que quando ele tá num dia complicado fica difícil. Mas ainda assim a gente destaca que foi uma grande atuação, um grande jogador que, por conta de atuações como essa, que normalmente é lembrado e pedido pela torcida para jogar na seleção brasileira, que a gente sabe que é uma posição um pouco carente, mesmo ele tendo umas características um pouco diferentes do que o futebol moderno, vamos dizer assim, pede atualmente. Mas eu queria destacar também, Toledo, a volta justamente do Arrascaeta para esse time do Flamengo. A gente sabe que é o jogador mais importante do time, porque a gente viu no início do ano, que foi justamente ele tendo a lesão e tendo justamente todas as dificuldades que o Flamengo enfrentou. Exato, ele começou o ano não tão bem igual terminou o ano passado e, por incrível que pareça, depois que o Arrascaeta saiu, o Flamengo teve uma queda no rendimento também, junto com a saída do Arrascaeta, principalmente pela entrada do Carrascal, que não supriu essa ausência tão bem. E acabou que durante essa pré-temporada, o Samuel Lino, que normalmente jogava pela ponta, começou a jogar pelo meio e tá dando muito certo. Exatamente, um dos principais jogadores do Flamengo nessa temporada, se eu não me engano, líder de assistências. Então, assim, um jogador muito importante. Tem uma questão ali na finalização e na tomada de decisões, mas nesse momento da armação, ele está sendo um camisa 10 que joga de 8, então, vamos dizer assim. Então, assim, está sendo muito importante, principalmente para conseguir suprir essa necessidade que o Flamengo está tendo atualmente, que pode também ser sanada, porque a gente sabe que o Flamengo aparentemente está praticamente fechado com o Almada. E é até difícil entender como é que esse Flamengo vai jogar, né, Toledo? Porque tem muitas opções. O Almada também é um jogador muito versátil, né? Joga também pela esquerda, como o Samuel Lino, joga pelo meio, como o Arrascaeta, joga onde der. Exato. E também tem o Paquetá, que está lesionado, que também foi uma das grandes contratações do Flamengo, a maior contratação da história do futebol brasileiro até então também. Exatamente, Toledo. Mas agora falando do Botafogo, voltando na semana passada, porque essa rodada está quebrada por conta dos jogos da Sul-Americana, que a gente também vai comentar, a gente tem que comentar que foi um jogo muito feio. Foi. A gente teve muito erro, foi junto com aquele jogo do Vasco, que a gente também vai falar. Foi o primeiro jogo dessa volta do Brasileirão e assim, quebraram a bola a todo momento e qualquer coisa poderia ter acontecido nesse jogo, porque o Santos perdeu gols inacreditáveis, o primeiro gol do Botafogo é com um erro inacreditável do Santos, então assim, foi um festival de bizarrices, mas o que importa é que o Botafogo conseguiu sair com esses 3 pontos e teve gol dos jogadores que precisaram suprir, porque o Botafogo também estava com muitos desfalques. Exato, foi um jogo meio bizarro, assim, a gente ainda estava num clima de Copa do Mundo e no pós-jogo o Marçal comentou que esse jogo contra o Santos poderia ser comparado à Inglaterra e Argentina, mas não foi isso muito que a gente viu, foi um jogo bem feio que no final ainda foi até engraçado e o Botafogo ainda saiu vitorioso. Exatamente, Toledo. E pra gente continuar falando de coisa boa que aconteceu no Brasileirão, a gente vai sair aqui desse nosso eixo, que é justamente do futebol carioca, das grandes torcidas aqui do nosso futebol, para falar de Petrópolis. Isso porque o Leozinho, aquela grande promessa do futsal, um dos principais jogadores do mundo por algum tempo, justamente do futsal, está jogando no campo, passou por diversos times e agora está no Atlético Paranaense. E ele fez ontem, no caso na quarta-feira, 2 gols contra o São Paulo e garantiu a vitória para o Atlético Paranaense. Então, assim, uma atuação impressionante e muito expressiva aqui para o nosso futebol petropolitano. Com certeza, o Leozinho sempre se destacou no futsal, já foi considerado algumas vezes o melhor jogador jovem do mundo, né, no futsal. Acabou que foi para o campo, começou por baixo e foi subindo os níveis e chegou num alto nível agora, um time da Série A que acabou de subir da Série B, mas mesmo assim é um grande clube e está fazendo uma ótima temporada. Está fazendo uma ótima temporada, tem se destacado e se destaca muito pela habilidade, né? Ele tem aquele drible curto do futsal no campo, isso faz muita diferença. Exatamente, se por algum momento ele pecava pela falta de intensidade ou por algumas diferenças no jogo,
agora ele está realmente adaptado e tende só a crescer, né, Toledo? Porque a grande promessa que ele era no futsal está começando a aflorar também no campo. Então, assim, é muito bom a gente ver esse brilho na carreira do Leozinho e, é claro, ser premiado com esses 2 gols nessa última partida. Mas não é só de alegria que vive esse retorno do Brasileirão. Em jogos na semana passada, o Vasco perdeu e o Fluminense empatou. A derrota do Vasco veio do jeito mais típico desse time possível, jogando fora de casa com muita dificuldade. O Cruz Maltino errou uma saída de bola e tomou o gol do carrasco Renato Kaiser. E no lado tricolor, o Fluminense saiu atrás do placar contra o Bragantino, mas conseguiu empatar no último lance com o Ignacio. Vale destacar que no jogo do tricolor tivemos 3 cartões vermelhos e cenas lamentáveis. Hugo, com certeza uma derrota muito ruim para o Vasco, que vive um momento conturbado no Campeonato Brasileiro, tentando fugir da zona de rebaixamento. E o time não aguenta mais ficar lá. Exatamente, Toledo. A gente destaca que antes da parada da Copa do Mundo, um mesinho antes ali, o Vasco tinha expectativas muito maiores para esse Campeonato Brasileiro, porque estava conseguindo fazer ótimas partidas com o Renato Gaúcho no comando. Porém, nós vimos toda a situação começar a desandar, sequência de derrotas, jogos praticamente ganhos que tomou empate, ou jogos que estavam no empate quase conseguindo a vitória e acabou saindo derrotado. Então, assim, é uma situação muito complicada do Vasco e que a gente está vendo o time se embolar cada vez mais. E nesse jogo do Vitória é uma prova muito grande disso, porque, é claro, todos os times estão sofrendo um pouco por conta da falta de ritmo. Isso é normal, justamente porque ficou 50 dias parado. Eu acho que o Flamengo conseguiu ficar um pouquinho mais tranquilo, porque fez essa intertemporada, que foi muito importante. Exatamente. O Vasco nem tinha capacidade de fazer a intertemporada, porque ficou grande parte da parada da Copa do Mundo sem o técnico. E, inclusive, o técnico só tinha treinado 5 dias antes justamente desse jogo com Vitória. Então, assim, essa falta de ritmo tá pegando nos times realmente, a situação está um pouco complicada nesse sentido, mas alguns erros que o Vasco já tinha continuaram, e um deles é justamente essa questão da saída de bola, porque o Vasco começou muito mal o jogo, a gente teve um primeiro tempo terrível entre Vasco e Vitória, essa é a verdade, mas aí depois o Vasco conseguiu melhorar um pouco na partida, no seu melhor momento do jogo, teve justamente essa falha na saída de bola do Cauã Barros, que é um jogador que tem muito potencial, mas que não está fazendo um bom início de temporada nesse ano. Jogou muito bem na última temporada. Exatamente, né? Principalmente aquela reta final de Copa do Brasil. Então, assim, é muito ruim a gente ver que o time continua insistindo em certos erros e está fazendo com que a situação fique cada vez mais complicada, Toledo. E se continuar assim, a realidade do Vasco é brigar até o final, justamente contra o rebaixamento. Uma coisa que a gente sabe que esse elenco, pelo que esse elenco já mostrou, não é para acontecer, né, Toledo? Exatamente. É muito importante pontuar no início do campeonato, pensar em qualquer coisa menos o rebaixamento. Pontuar muito bem ali, porque caso aconteça algum imprevisto, igual aconteceu com o Vasco agora, tá numa situação um pouco mais tranquila e ainda poder brigar por uma Sul-Americana, tentar buscar uma vaga na Libertadores, mas não é isso que a gente vê no Vasco. Acabou que o time se desorganizou um pouco nesse início de temporada, até nesse período da Copa do Mundo o time continuou desorganizado. Um período que era para o time se restabelecer, se organizar, contratar um técnico, acabou que trouxe, mas falta uma solução mais imediata. Exatamente, Toledo. E a gente sempre fala daquela cartilha do rebaixamento, e o Vasco está tentando gabaritar, né? Porque a gente tem 7 meses no ano e já é o 3º técnico do Cruz Maltino. Então, assim, a gente fica na torcida pro Pedro Emanuel, que é o novo técnico, e assim, muito provavelmente ninguém tinha ouvido falar antes de chegar no Vasco, conseguir fazer um bom trabalho, porque a gente sabe que o elenco tem sim potencial, mas que se continuar da mesma maneira, esse realmente é o destino. Exato. Mas a gente tem que falar também do Fluminense, Toledo, porque nesse jogo aí o time também fez uma partida muito ruim. A gente destaca que o Fluminense foi muito mal, saiu atrás do placar, porém a gente teve uma expulsão realmente do time do Red Bull Bragantino. Só que aí o Fluminense continuou sem conseguir empatar, mesmo com muita pressão, não conseguia fazer os gols porque estava naquela situação do abafa. E depois, no final do jogo, a gente teve mais 2 expulsões. Dessa vez foi aquele momento ali das cenas lamentáveis que eu tinha comentado. John Kennedy foi expulso, o jogador do Bragantino foi expulso. E lá no finalzinho da partida, no último lance, o Fluminense conseguiu esse gol salvador do Ignacio, que é justamente o que o Vasco está precisando, desse momento de sorte, esse momento de o Vasco sofreu mais com isso do que precisava. Exatamente. Então o Fluminense conseguiu esse ótimo resultado
que foi muito ruim, a gente destaca, justamente porque estava dentro de casa, mas tendo em vista o que estava acontecendo nessa partida, conseguir esse empate lá nos 104 minutos de jogo, foi muito significativo, muito importante. Principalmente levando em consideração o momento que o Fluminense vive, né? O Fluminense ainda é o terceiro colocado, tá ali na cola do Flamengo e do Palmeiras, só esperando uma bobeada dos dois. E o sofrimento do vascaíno não fica só no Brasileirão, porque o Vasco jogou também pela Sul-Americana e ficou só no empate em 2-2 com o Independiente e Medellín. O jogo foi marcado por uma atuação terrível do time carioca. Toledo, feio demais, tá? Assisti esse jogo inteiro, Vasco jogando com toda a vantagem possível, porque o Independiente Medellín estava jogando dentro de casa sem torcida nenhuma, então estava até dando aquela mexida no coração esquisita, porque lembra muito do futebol da pandemia. Mas ainda assim, o time do Independiente Medellín é muito fraco, é um time assim com muitas limitações e que o Vasco estava jogando como um jogo treino no primeiro tempo. Tinha sim suas dificuldades, mas estava naquele momento que conseguia treinar as jogadas, praticar as ideias do novo técnico. Só que aí, com uma bobeira, mais uma vez uma bobeira defensiva, o Vasco tomou o gol ali no último lance do primeiro tempo. Inclusive foi uma situação bem, no mínimo, interessante, né? Porque a bola chega no meio de campo, dá o tempo certinho, e o jogo continua, o Vasco toma o gol, mas aí... Coisas que só acontecem com o Vasco, Coisas que só acontecem com o Vasco. Aí, para mais uma coisa que só acontece com o Vasco, primeiro lance do segundo tempo, com 15 segundos, o Independiente Medellín faz um gol contra e equilibra totalmente a partida. Só que aí, com toda a incompetência desse time que está tendo nesse exato momento, ainda assim acho que o Vasco não tem time para sofrer dessa maneira. Tomou mais um gol, numa falha muito feia do Cuesta, porque assim, a bola estava indo na direção do Robert Renan. Caiu bastante de produção. A bola ia em cima do Robert Renan, o Cuesta desvia para dentro do gol. Gol, então virou 2-1. E no finalzinho o Spinelli ainda consegue fazer o 2-2. Foi um resultado que assim, não é terrível, porque jogando fora de casa em competição sul-americana, se é Libertadores ou a própria Sul-Americana, nunca é ruim. Até sem torcida, às Exatamente. vezes o time de casa consegue muito bem. Exatamente. Então assim, o resultado em si não foi ruim. O problema é justamente essa atuação que foi contra um time muito mais fraco e que não é para sofrer justamente contra o Independiente. Exato. É para ficar de olho para os próximos jogos. Exatamente, Toledo. E com essas informações, nós encerramos essa edição do Correio Esportivo. Até a próxima, gente. É isso, gente. A gente se vê na próxima edição. Um beijo. Muito obrigada, Hugo e Gabriel, pelos principais destaques do mundo do esporte. Nós vamos agora para o último e rápido intervalo, mas não saia daí, porque na volta temos a previsão do tempo. Você já pensou sobre o que é ser petropolitano? Ser petropolitano é viver a história e viver na história. É tratar Dom Pedro II e a Princesa Isabel como vizinhos. Ter uma natureza incomparável e ter um ar serrano que os turistas adoram. É também, às vezes, ter todas as estações do ano em um só dia. Ser petropolitano é se emocionar com os corais e marchar com as bandas marciais. É enfrentar o trânsito na subida da serra e reclamar do pedágio. É comemorar os gols e, às vezes, sofrer pelo serrano. Ser petropolitano é ser resiliente, ser solidário. Ser petropolitano é amar esta cidade imperial, na qual nascemos ou escolhemos para viver. Correio Petropolitano, o jornal que tem no seu nome o orgulho de ser petropolitano. Todos os dias em uma banca perto de você. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança.
Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, Wolf Fit, Step Fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Estamos de volta. Vamos agora saber qual é a previsão do tempo para o sextou aqui nas cidades da nossa região de cobertura com o Jonathan Joras. Inclusive, fiquei sabendo que temos mudança para sexta-feira e também para o fim de semana. Vamos conferir. Olá, e vamos com a previsão do tempo para o sextou nas cidades da nossa região de cobertura. E depois de uma semana inteira de tempo firme e sem chuva, a sexta-feira marca uma mudança nas condições do tempo em toda a nossa região. A chegada de uma frente fria pelo estado do Rio de Janeiro aumenta a nebulosidade e volta a favorecer a ocorrência de chuva, principalmente entre a tarde e a noite. Além disso, as temperaturas caem um pouco em relação aos últimos dias, deixando o clima mais ameno. Mas agora vamos para a nossa previsão detalhada das cidades da nossa região de cobertura. Em Nova Friburgo, a sexta-feira começa com sol e aumento de nuvens pela manhã. À tarde e à noite, há previsão de pancadas de chuva e os termômetros variam entre a mínima de 12 e máxima de 21 graus. Em Teresópolis, o dia será de sol com muitas nuvens. A partir da tarde, há previsão de pancadas de chuva, que continuam também durante o período da noite, e as temperaturas variam entre a mínima de 13 e máxima de 21 graus. Aqui em Petrópolis, o tempo no sextou também muda. A sexta-feira terá sol com muitas nuvens, mas a chuva volta a aparecer em forma de pancadas entre a tarde e a noite. Os termômetros na cidade imperial variam entre a mínima de 13 e máxima de 20 graus. E agora mudando de região, indo para o centro-sul do estado, por lá a previsão também está parecida com as cidades da região serrana. A diferença é que por lá os termômetros ainda vão estar mais altos. Em Paraíba do Sul, o dia será de sol com muitas nuvens e períodos de céu nublado. À noite, a previsão é de chuva forte e as temperaturas variam entre a mínima de 16 e máxima de 25 graus. E para finalizar a nossa previsão no tempo, em Três Rios, a sexta-feira terá sol com muitas nuvens e períodos de céu nublado. À noite, também há previsão de pancadas de chuva e os termômetros variam entre a mínima de 17 e máxima de 26 graus. Ou seja, gente, o sextou em todas as cidades da nossa área de cobertura vai ter chuva e diminuição das temperaturas. E essa foi a previsão no tempo para sexta-feira. Pessoal, a gente fica por aqui, mas mais notícias e informações você encontra nos nossos telejornais, além do nosso site em correiopetropolitano.com.br e também nas nossas redes sociais, o Facebook TV Correio da Manhã, os nossos Instagrams, @Correio Petropolitano e @TV Correio da Manhã. Siga a gente para se manter sempre informado. E olha, a participação de vocês através do envio de denúncias é muito importante. E vocês podem nos enviar essas denúncias através do nosso e-mail em tvccorreiodamanhã@gmail.com ou para o nosso WhatsApp DDD 24 99248 3167. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, fica por aqui, mas amanhã a gente está de volta. Eu espero por vocês a partir de 1h da tarde. Temos um encontro marcado, viu? Até lá!
TVC, a TV do Correio da Manhã.